Boa noite e vamos para mais uma live. E essa live aqui eu não tenho convidado, mas tenho um conteúdo incrível para vocês. Eu vou falar hoje sobre os maiores erros que eu cometi tentando dar aula de musicalidade. Então vai ser uma mentoria ao vivo. Se você quiser participar também, tirar alguma dúvida, eu te chamo aqui ao vivo para que a gente possa bater um papo, falar um pouco mais sobre musicalidade. Meu nome é Raul Moraes, para quem não me conhece, eu sou professor de dança. Trabalho nessa área já está com mais ou menos 10 anos e sou um estudioso de música. Eu estudei música na minha adolescência. Na verdade, eu sou autodidata em bateria. Aprendi a tocar aí sozinho. E depois, já quase na minha fase adulta, eu entrei na Escola de Música do Maranhão, onde eu estudei bastante. Passei por muitas aulas teóricas de técnicas de bateria com professores maravilhosos na Escola Lila Lisboa, que é a EMEM, é a Escola de Música do Maranhão, e eu fui aprendendo muitos conceitos da música, que já era muito apaixonado e já tocava. Depois de então comecei a tocar na noite e eu trouxe toda essa bagagem para as aulas de dança. Só que no começo eu não conseguia passar tudo aquilo que eu sabia para as minhas aulas de dança. E claro, como qualquer ser humano, eu cometi diversos erros tentando dar aula de musicalidade por saber alguns conceitos de música, algumas coisas de música. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre esses conceitos. Então aí, ó, já pega aí, ó, quem está entrando na live, já pega o aviãozinho, manda para os amigos de vocês. Eu vou mandar aqui essa live agora aqui nos grupos que eu estou participando, porque é um conteúdo maravilhoso. E se você tiver alguma dúvida sobre musicalidade na dança, como ser mais musical, esse é o momento certo que eu vou tentar fazer uma mentoria ao vivo aqui com vocês. Então a presença de vocês aqui é muito importante para que a gente possa deixar fluir essa live e fazer com que ela seja bem maneira. Então vamos lá, estou mandando aqui nos grupos, eu peço para vocês mandarem aí também, vamos ver se a gente começa a falar um pouquinho sobre musicalidade. Eu queria primeiro saber de vocês aí, quem está aí na live, qual é a maior dificuldade de vocês relacionado à musicalidade? Vocês teriam alguma dúvida? Vocês gostariam de saber alguma coisa sobre musicalidade? Como é que vocês gostariam de ter esse papo aqui com vocês, aqui, que eu falasse com vocês um pouco mais sobre musicalidade? E aí eu entro já no tema da live de hoje. Eu estou mandando aqui nos grupos aqui a live. Deixa eu ver, cadê o grupo? Musicalidade, galera da musicalidade aqui em peso. Musicalidade achei. Então vamos lá. Então, primeiro erro que eu cometi assim, antes de falar dos erros, antes de falar dos erros que eu cometi dando aula de musicalidade, para que vocês entendam um pouco mais, queria falar para vocês o seguinte. As lives vão acontecer todos os dias às 19h30. Então eu já tive aqui, ainda há pouco eu tive uma live extra com Albi, falando sobre musicalidade na Kizomba, e foi uma live incrível. Incrível, incrível. Você que não assistiu, depois vai lá no link que está na bio, clica nesse link que ele vai te direcionar para o canal do Telegram, o canal Ir Além dos Passos, e lá tem muita informação sobre musicalidade. Inclusive, eu vou deixar essas lives lá para quem quer estudar um pouco mais comigo. Então, a programação da semana, ela tá assim, ó. Hoje eu tive Albi, ontem eu tive o professor Bruno Agrela falando sobre musicalidade, sobre a diferença entre o músico e o dançarino. Ele como educador musical e eu como dançarino, a gente trocou uma ideia maravilhosa. Hoje eu tive com o Albi falando com ele sobre a musicalidade na Kizomba. E agora vou estar fazendo uma mentoria com vocês, falando dos erros que eu cometi tentando ensinar aula de musicalidade. E isso provavelmente você como aluno já deve ter passado por isso em alguma aula, ou você como professor provavelmente já tenha cometido algum desses erros. E aí amanhã eu tenho a Sheila Santos aqui, falando sobre musicalidade para todas as pessoas, que, cara, é uma live que vai virar a chave, porque a Sheila Santos tem um material maravilhoso para falar sobre o trabalho das conduzidos,
que muitas vezes a aula de musicalidade ela tem um princípio para os dois, mas na hora de aplicar no movimento é muito passado somente para quem conduz. E amanhã a gente vai desmistificar isso e falar sobre a musicalidade ser para todas as pessoas, para qualquer pessoa. Importante entender, a musicalidade ela não tem idade, não tem religião, não tem nada disso. A gente fala de musicalidade sobre interpretação musical e qualquer pessoa pode ter sua interpretação musical. Eu sei que você tem a sua interpretação musical quando você está ouvindo a música. E se você não consegue ouvir essa música com clareza, a gente está aqui para ajudar, fazer com que você consiga entender mais sobre os elementos musicais e possa sentir melhor o seu desenvolvimento, o seu envolvimento e a sua relação que você tem com a música. Então hoje eu vou falar sobre alguns erros. Saludos a todos da Argentina. Sara, como está? Tudo bem? Todo mundo aí que está me assistindo. Então hoje a live é para falar sobre os erros que cometi falando sobre musicalidade. Se você quiser entrar ao vivo agora e fazer uma pergunta sobre musicalidade para mim, a gente entra ao vivo e eu posso tirar a sua dúvida, tá? Então, primeiro erro sobre aulas de musicalidade que eu já cometi na minha vida. Muita teoria e pouca prática. Cara, esse é um erro clássico de todo professor que vai ensinar musicalidade. Ulisses, desculpa, eu vi aqui só Sara. Tudo bem, Ulisses? Boa noite. Então, esse é um erro clássico de todo professor que começa a estudar sobre música para dar aula de musicalidade, todo professor de dança. O que acontece? O universo da dança ele é diferente do universo da música. Se você chegar com muitos conceitos musicais e trazer uma aula 100% teórica, você vai ter zero aproveitamento da sua aula de musicalidade. Então, isso serve para você que dá aula entender que a musicalidade ela não é trabalhada somente com conceitos técnicos dentro de uma aula 100% teórica. Eu cometi esse erro e paguei muito por cometer esse erro em algumas aulas. Por quê? As pessoas iam e não entendiam o que eu queria falar, as pessoas não entraram com dúvidas e saíram com mais dúvidas ainda. Então isso aconteceu porque eu tinha um conceito de música muito grande dentro da minha cultura, da minha vivência, porque eu estudei música. E quando eu comecei a dar aulas de dança, eu comecei a tentar buscar trazer somente os conceitos da música para a dança. Então, uma aula 100% teórica fica muito difícil o aluno compreender. Lembrando que eu não estou dizendo que a teoria musical não é importante. A teoria musical ontem a gente viu na live com o Bruno o quanto ela é importante, o quanto ela faz sentido, em nossa vida de dançarino. Então a teoria musical ela é muito importante, só que é muito comum cometer esse primeiro erro que eu falei para vocês, que é o erro de trazer uma aula 100% teórica, vomitar conceito para o aluno e você não entender. Isso serve para o aluno também que vai pesquisar musicalidade sozinha. A primeira coisa que a gente faz quando quer aprender musicalidade ou aprender qualquer coisa nessa vida, a gente chega para o nosso mestre Yu. Vocês sabem quem é Yu? Mestre YouTube. Então, galera, é comum todo mundo procurar no YouTube. E quando a gente joga lá no YouTube musicalidade ou no Google musicalidade, a gente vai ver muito conceito teórico e técnico, onde você não vai conseguir fazer o link e compreender como isso funciona no movimento. Um exemplo disso por exemplo, muita gente quando pesquisa musicalidade vai encontrar 3 conceitos: ritmo, melodia e harmonia. Cada um significa uma coisa. Mas para quem é leigo sobre musicalidade, quem não tem noção nenhuma sobre musicalidade, muitas vezes acha que o ápice da musicalidade é dançar na melodia, porque acha que isso é ser mais musical. Então ele fala, eu não vou estudar o ritmo, porque a melodia é muito mais importante. E é aí que a gente se engana.
Quando você tenta trabalhar somente a melodia do aluno dentro de uma aula ou você treinar a sua melodia sozinho, significa que você não entendeu o principal processo rítmico. A música precisa de ritmo e toda melodia, para ser coerente, ela precisa ser ritmada. Então, às vezes acontece isso. Você quer estudar musicalidade sozinho ou ensinar musicalidade a partir de um conceito que você aprendeu e você vai trazer uma teoria que na prática vai ser completamente diferente. Então não vai dar certo. Então, primeiro erro, para quem está chegando agora, eu estou falando erros que eu cometi dando aula de musicalidade e que eu já vi também pessoas cometendo, amigos meus cometendo. E eu estou trazendo aqui para vocês essa mentoria para que vocês possam entender como buscar uma musicalidade muito mais aprofundada, tá? Então, esse foi o primeiro erro. Muita teoria e pouca prática. Esse é um erro clássico. Segundo erro, esse erro também é engraçado porque parece bobagem, mas é verdade. Muita prática e pouca teoria. Se você chegar somente falando sobre a prática dos movimentos, sobre você executar o passo, como fazer o movimento, e sem explicar isso dentro da música e sem os conceitos musicais da teoria da musicalidade, cara, não vai fazer sentido. Por quê? Porque é uma aula de musicalidade, e é aí que a gente se perde dentro do contexto. Então eu cometi muito esse erro de sair de um extremo e para o outro. Quando eu trouxe os conceitos de teoria musical para dança, eu tive um erro por conta de ser completamente teórico e ter pouca prática e as pessoas não entenderem o que eu quis dizer. Depois eu pensei, então as pessoas não querem teoria, não querem técnica, não querem prática? Ok, só querem prática? Ok, vou dar a prática para essa pessoa. E dei uma aula 100% prática. E o que aconteceu? As pessoas não gostaram do mesmo jeito. Porque não é que não gostaram, saíam satisfeitos, saíam suados, mas elas não gostavam do aproveitamento daquela aula de musicalidade. Elas entravam querendo uma coisa e saíam com uma coisa completamente diferente daquilo que elas esperavam. E eu via muitas vezes no rosto das pessoas a cara de desânimo, de tipo, poxa, eu esperava um pouco mais, as pessoas falavam que tu era uma pessoa tão estudiosa, tão técnica, como é que pode você saber tanto e ter dado uma aula tão vazia, tão rasa? Então eu me via tipo, frustrado por saber tanto e não conseguir passar o que eu sabia porque eu só simplesmente executei a prática e não falei da teoria. Então esse é o segundo erro clássico que acontece dentro das aulas de musicalidade. Você que quer aprender musicalidade, então, sozinho, está na sua casa, você pesquisou um conceito técnico lá no YouTube, no Google, você tem que entender aonde aquilo se encaixa. Você pesquisou e você aprendeu que a pulsação é o coração da música. O que isso significa? O que isso vai significar na tua dança? Como é que isso vai transformar a sua dança? Então, bem aí, você já tem algo que você tem que resolver. Você já vai ter que começar a mesclar a teoria da prática. E aí, se você não tem esse suporte de quem te ajudar, se você é um aluno que está começando agora, uma aluna que começou hoje na dança e quer saber mais sobre musicalidade, não tem esse suporte técnico, eu tenho um canal no Telegram que você pode se inscrever depois que sair da live, ou você pode me mandar uma mensagem, ou procure alguém mais próximo de você. Eu sempre falo isso. Quando as pessoas me perguntavam aonde aprender a dançar em tal lugar, eu perguntava, você mora onde? Eu moro em tal bairro. Eu falava, então nesse bairro vai ser muito melhor você pesquisar essa escola porque está mais perto da sua casa. Às vezes, a comodidade de estar perto vai fazer com que você acabe se aproximando mais de determinado assunto. Então vamos dizer, se você quer aprender mais sobre musicalidade e você está sozinho pesquisando, você gosta de tal professor que é mais próximo de você, pergunte, faça uma pergunta para ele, faça uma aula particular,
pede uma orientação, porque isso vai ajudar muito no seu desenvolvimento. Então, conciliar a teoria com a parte prática, foi aí que eu comecei a entender que é aí que eu tenho que acertar. Porque muitas vezes ou era só teoria ou era só prática. E eu não tinha o resultado que eu queria ter dentro de uma sala de aula, tanto como aluno como professor. Então, seguindo, o terceiro erro muito comum nas aulas de musicalidade, que já vem muito dentro dessa parte prática, mas tentando misturar a teoria, é quando você dá uma aula de coreografia ao invés de uma aula de musicalidade. Cara, é outro erro clássico. Passei por isso, fiquei frustrado. Esse erro eu cometi bem pouco, porque eu não sou muito chegado em coreografia. Mas eu cometi o erro de, por exemplo, eu vou trabalhar essa música. Deixa eu ver aqui os comentários. Muito interessante que eu estou falando. Obrigado. Obrigado, Índio. Grande abraço. Obrigado, Ulisses. Eu faço isso com você, amigo. Você é o cara que me ensina sobre musicalidade. Obrigado, Rodrigo. Índio, valeu, irmão. Valeu. Gente, gratidão aí. Cara, ó, manda essa live aí pros amigos de vocês. Que eu tô aqui falando erros clássicos que acontecem em aulas de musicalidade. É uma mentoria ao vivo. Se você quiser participar para tirar uma dúvida, só mandar a solicitação para mim, que eu boto você aqui ao vivo comigo e a gente pode tirar a sua dúvida. Enquanto isso, eu vou falando os erros clássicos sobre aulas de musicalidade, erros que eu cometi, que eu já vi alguém cometer e que eu estou tentando fazer com que tenha uma melhoria nesse entendimento de musicalidade. Então, seguindo, musicalidade é, no caso, sentir a música, certo? Vou primeiro responder a sua pergunta e eu vou para o próximo erro. Bruna, musicalidade, na verdade, o sentir a música ele faz parte desse processo. Musicalidade é a sua interpretação, que aí ele parte do sentir, parte, na verdade, do ouvir, do sentir e do se expressar. As três coisas estão conectadas. Quando você se expressa de acordo com o que você escuta e com o que você sente, você vai ter a sua musicalidade. Toda musicalidade ela é peculiar, individual. Ela é somente de quem está sentindo. O grande desafio da dança 2 é fazer com que essa musicalidade seja em conjunto. E por isso é um assunto tão complexo. E por conta disso eu estou trazendo a Sheila Santos amanhã para uma live top, para ela falar sobre a musicalidade na visão do conduzido. Eu vou falar na visão do condutor, a gente vai falar sobre tudo isso. Então amanhã às 19h15, cara, vocês não podem perder a live de amanhã. Porque tudo isso que eu estou falando aqui agora vai fazer mais sentido ainda amanhã, certo? Então, esse é o maior desafio da dança 2, é você conseguir conciliar uma musicalidade em conjunto. O que você está sentindo, fazer com que a outra pessoa está sentindo. Então, esse é um grande desafio, porque musicalidade sim é sentir, mas mais do que sentir, é sentir o que você está ouvindo e expressar o que você está sentindo. Isso, para mim, é um dos conceitos mais simples sobre musicalidade. Grande Johnny Valentino, sou seu fã, meu irmão. De verdade, uma honra estar aqui. Tamo junto. Estamos a falar sobre dança. Estamos falando sobre musicalidade na dança. E hoje eu estou falando de erros muito comuns que professores de musicalidade cometem ao ensinar musicalidade e pessoas curiosos, estudiosos, cometem ao buscar estudar musicalidade sozinho. Então, voltando para o terceiro erro, aula de coreografia ao invés de musicalidade. Eu não cometi muito a parte coreográfica, mas eu pegava uma música e decorava e criava uma sequência dentro daquela música e os alunos tinham a sensação no final da aula de estar sendo musical. Funciona, mas ela funciona naquele momento, porque no baile o seu aluno ou você vai esperar tocar aquela música específica e eu vou te falar com toda sinceridade, não vai tocar.
E se tocar a glória, mas na maioria das vezes não toca. Não toca, não toca, porque a gente vai estar ansioso, a gente não curte o baile. E mesmo que toque, imagina você tá o baile inteiro esperando uma música específica para mostrar que você pode ser musical. Cara, você não vai curtir o baile. Então esse é um erro clássico e um dos erros mais graves que podem acontecer dentro das aulas de musicalidade. Por quê? Porque ele vai... Eu vou falar sobre como falar? Existe aquele remédio que alivia e aquele remédio que cura. Então existe, por exemplo, você tem uma dor de dente. A dor de dente, o melhor remédio para você é ir ao dentista e resolver o problema do seu dente. Pode ser um canal, pode ser uma obturação, pode ser o que for, cárie, pode ser o que for. Você tem que resolver o seu problema do dente dessa forma. Faz o celular cair aqui. Só que o que você faz? Você vai na farmácia e compra um anti-inflamatório, compra um analgésico, que vai servir naquela hora. Mas a longo prazo não vai servir. A dor de dente ela vai voltar. Então, essa aula ela é maravilhosa. A aula de coreografia ela vai fazer um sentido para você. Diz aí para mim, se você já fez uma aula dessa forma que fez sentido e agora tudo isso que eu tô falando tá fazendo sentido para você? Tá fazendo, cara, Rawan, é verdade. Isso já aconteceu comigo. Se tá fazendo sentido para você, cara, manda um aviãozinho aí pros seus amigos, porque com certeza eles precisam ouvir isso. Você não pode ouvir isso sozinho, porque se você ouvir sozinho, você vai continuar frustrado sozinho, tá? Eu não quero que você fique frustrado sozinho, sozinha aí na sua casa, em plena quarentena. Você tem que usar agora esse momento para falar assim, dar aquela cutucada no amigo, ó, de cotovelo assim, ó, e dizer, ó, escuta esse cara que ele tá falando umas coisas interessantes sobre musicalidade. Então esse é o terceiro erro, um erro clássico sobre musicalidade que acontecem nas aulas de musicalidade. Isso acontece muito, principalmente em aulas individuais. Amanhã, na sexta-feira, eu vou estar trazendo a Rafa Cinturião aqui para falar sobre o corpo musical e ele passa muito sobre as danças urbanas, né? Danças urbanas acontecem muito isso, né? Da gente trabalhar a musicalidade somente dentro de uma música específica, de uma coreografia específica. E a gente vai falar muito sobre isso na sexta às 19h15. Acontece muito em aulas de main, ladies styles, que por muitas vezes, como o professor de dança A2 é tão acostumado em dar aula para duas pessoas, ele acha que somente a coreografia vai fazer sentido para aquela pessoa que dança sozinho. E aí ele esquece conceitos históricos, conceitos culturais, conceitos técnicos, conceitos musicais. E aí ele perde aquilo que eu falei sobre juntar a teoria com a prática. E aí acaba não fazendo tanto sentido para muita gente que está dentro daquela aula. Tem aqui uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui a pergunta. Flávia, obrigado Flávia pela pergunta. Contagem de tempo atrapalha ou ajuda na musicalidade? Esse é um dos erros que estava aqui, que eu vou chegar lá e vou me aprofundar, mas vamos falar sobre tempo aqui um pouquinho para responder a pergunta da Flávia. Flávia, contagem de tempo ajuda, porém, como é feito pode atrapalhar. Como assim, Rawan? Como assim como é feito pode atrapalhar? A gente tem que entender que existe a metodologia e existe a didática. Metodologia é o método que você vai utilizar para ser ensinado ou para aprender. A didática é a forma como esse método vai chegar para você. É o jeito que o professor ensina aquele determinado assunto. A metodologia da contagem, ela vai dar certo, mas não vai dar certo para todas as pessoas. Tem gente que não se dá bem com número. E se você falar 1, 2, 3, 4, as pessoas vão, às vezes, acabar se confundindo. Às vezes, assim como se você não colocar uma contagem e deixar essa livre interpretação para a pessoa, que esse é um dos erros também, a pessoa não vai entender. Se você simplesmente falar para a pessoa
sente a música. Cara, ela tá tão preocupada com tudo que ela tem para fazer que ela não vai conseguir se sentir à vontade para ter uma interpretação própria. E às vezes ela precisa daquilo mesmo bem estruturado para que ela consiga se desenhar e se descobrir. Porém, a contagem, você tem que entender o que significa essa contagem. Se você é professor e se você é aluno, você tem que entender o que vai significar essa contagem. Como assim, Raul? Vou dar um exemplo. Se a contagem 1, 2, 3 você está falando de 3 tempos, que seriam 3 movimentos lentos ou 3 movimentos, um em cada pulso. Vamos supor os meus ombros, os meus dedos, as minhas mãos. Eu vou abrir e fechar, tá? Eu posso abrir e fechar em 3 tempos e fazer 1, 2, 3. Então, no 1 eu fechei, no 2 eu fechei e no 3 eu abri. Então, eu tive 3 pulsos para fazer isso. Ou eu poderia fazer isso dessa forma. 1, 2, 3. Percebem que foi mais rápido um e o outro? Eu tenho 3 conceitos de dinâmica, 2 conceitos de dinâmica diferentes aí. Eu tenho uma dinâmica lenta e uma dinâmica rápida. O que isso significa? Aí é importante você saber sobre a teoria. Na primeira contagem eu tenho 3 pulsos. 1, 2, 3. Na segunda contagem eu tenho somente 2 pulsos. Só que eu tenho um movimento, dois desses movimentos, ele vai estar um no tempo musical e outro no contratempo musical. E se eu colocasse a minha contagem 1 e 2, avisando aos meus alunos que o 1 e o 2, quando eu falo número, é pulsação, e quando eu falo o i é o contratempo, é o contrapulso, talvez ele comece a entender melhor aonde se encaixar dentro dessa contagem. Então eu teria 1 e 2, eu tenho 3 movimentos dentro de 2 tempos musicais. E aí isso já começa o quê? Você junta a teoria com a prática e você começa a ter muito mais resultado. Então a contagem ela ajuda, porém você tem que saber o que você está fazendo. Se você não souber, você não vai ter metodologia e muito menos você não vai ter a didática para passar aquilo. Na verdade pode até ter a didática, porque eu conheço muitas pessoas que são muito criativas em ensinar aquilo que acabou de aprender. Porém, você, mais do que acabar de aprender, você tem que comer e absorver aquilo que você aprendeu para que você possa levar um conceito muito melhor para as outras pessoas que vão aprender com você ou para você aprender com outras pessoas. Então vamos seguir para o 4º erro clássico nas aulas de musicalidade que eu já vi, que eu já cometi nas minhas aulas e vi algumas vezes também, quando eu estava fazendo aula. Eu não estou falando aqui só como professor, eu também estou falando como aluno. Até hoje eu faço aula de musicalidade. A live de ontem eu fiz com o Bruno e ele é um professor meu de música, porque quando eu vou para São Luís eu faço aula de música para ele. Galera, tá fazendo sentido para vocês essa mentoria? Tá sendo bom? Tá valendo a pena vocês perderem aqui o pedacinho da novela de vocês para estar aqui comigo, olhando essa minha cara meio feia e tal, falando sobre musicalidade? Se fizer sentido para você, coloca aqui para mim, sim, tá fazendo sentido, e eu vou ficar sabendo se vocês estão me acompanhando. Se quiserem, recomende essa live para um amigo de vocês. Tiver pergunta, mande aqui, porque essa live é para vocês. Se você quiser também participar da live, é só mandar uma solicitação aqui para mim, tá bom? Então vamos lá, quarto erro sobre aulas de musicalidade. Passar minha própria interpretação e não deixar o aluno passar a dele. Gente, o que isso significa? Já aconteceu para vocês, você tá escutando uma música e a música para você tá pedindo para que você tenha um movimento mais calmo e tá juntinho. Só que na aula de musicalidade que você vai fazer, você só escuta o professor falando, faz isso, nesse momento aqui da música, mas para você não faz sentido aquilo. Por que isso acontece? Eu falei ainda há pouco, em uma das perguntas, que musicalidade é aquilo que você ouve
e o que você ouve te faz sentir e o que você sente te faz expressar. Isso para mim é musicalidade, tá? Então, dentro desse conceito significa que o que você vai ouvir, por mais que seja a mesma música, é diferente do que eu vou ouvir. Porque se eu escuto uma música agora e escuto 10 minutos depois, eu já vou escutar uma música diferente, significa que, com certeza, pessoas têm conceitos diferentes do mesmo conceito. Então, isso acontece com a música. Então, vamos lá. Se ela é individual, como é que eu vou ensinar para alguém somente a minha interpretação? Fica muito vago. Quando você fala a música para, você tem que parar, esse é apenas um processo de musicalidade, onde você está treinando o corpo da pessoa com as pausas. Mas dizer que sempre que a música para, você tem que parar, porque senão você não está sendo musical, eu já cometi esse erro e isso deixa as pessoas frustradas. Quais foram os erros? Eu vou revisar os erros para você, Samara. Pode deixar. Não se preocupe que eu vou avisar aqui os erros. Então, a ideia é você principalmente entender que não adianta você passar a forma como você está ouvindo a música. Você tem que dizer, existe esta forma, ou você tem que perceber se estiver estudando sozinho, cara, eu posso dançar aqui no ritmo. Mas eu também posso dançar no ritmo da bateria, mas eu também posso dançar dentro da voz. Eu poderia dançar dentro dos dois, é você se questionar. Quando você se questiona, você passa por um processo muito maior e melhor de aprendizagem. Quando você simplesmente só obedece ou manda, você passa por um ensinamento muito vertical, entende? De cima para baixo, de hierarquia. Desculpa a trava-língua. Então você passa por um processo de hierarquia muito grande, onde só o professor manda e o aluno obedece. Eu cometi esse erro e eu não quero que vocês cometam esse erro também. Pois é, essa é a confusão quando muita gente estuda música, Bruna. Muita gente passa por isso. Então é entender o que ela pode te oferecer. Tá, então eu vou revisar aqui, para quem está chegando agora, essa aqui é uma mentoria ao vivo. Se alguém tiver dúvida ou quiser participar da live, eu chamo você agora para conversar comigo, que eu tiro sua dúvida sobre musicalidade. Se eu não souber, eu vou te agradecer. Sabe por quê? Porque eu vou terminar essa live e vou estudar feito um louco para poder aprender mais sobre musicalidade. Então, mande sua dúvida para cá. Primeira... olha aí, ó, dançando... Ela falou o nome dela, deixa eu ver aqui, nos comentários, deixa eu ver aqui, procurar aqui, não tô achando. Chama geral, viu? Chama geral, galera. Então, chama geral aí para participar. Então, vamos lá. Então, esses são o resumo aqui da live, tá? Que foi mandado aqui. Então, aqui Achei aqui a pergunta. Eu queria responder essa pergunta aqui que tinham me perguntado. Então, vamos lá. Então, esses são os erros. Muita teoria e prática e pouca prática. Primeiro erro. Segundo erro é muita prática e pouca teoria. Terceiro erro, aula de coreografia ao invés de musicalidade. E quarto erro, passar a sua interpretação sem permitir a interpretação do aluno. Cara, muito obrigado. Resumiu bem aí tudo que eu falei. Então, se vocês quiserem já ir anotando aí, mas eu vou mandar isso tudo muito bem organizado lá no canal do Telegram, tá? Para quem quiser saber mais. Se quiserem convidar os amigos de vocês, já manda aviãozinho aí. Então vamos ver aqui essa pergunta aqui, antes de eu... Tá. A pergunta é do Johnny Valentino. É possível uma pessoa que não sabe dançar com musicalidade dar aula de música? Cara, então... Primeiro, entender o que é musicalidade. Dar aula de musicalidade é diferente de dar aula de música. Por que eu falo isso? Porque eu já tive eu já fiz aula com professores de música que não me fez sentido na dança. Não me fez sentido na dança porque não me ajudou porque eram conceitos muito técnicos e teóricos.
Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam que a harmonia na música e a harmonia na dança é completamente diferente? O que se trata de harmonia? O conceito técnico de harmonia, e vocês provavelmente já devem ter pesquisado isso, e não fez sentido nenhum com o conceito de dança. O conceito técnico de harmonia são sons simultâneos dentro de um determinado ritmo, vamos dizer assim, mas são sons simultâneos. Qual é a diferença de harmonia para melodia? A melodia são sons sucessivos e harmonia, sons simultâneos. O que isso significa? Eu vou ter o som sucessivo, ou seja, eu vou ter cada som em um determinado momento dentro de um ritmo que tem que ter um ritmo para fazer sentido. Então, por exemplo, essa é a melodia do Parabéns para Você. Eu posso fazer melodia assoviando porque a melodia são sons sucessivos. Cada nota vem uma depois da outra. A harmonia é impossível, a harmonia musical, escreve o que eu estou dizendo, é impossível um ser humano fazer sozinho. Por quê? Porque ele só vai conseguir reproduzir som com uma boca. E são sons simultâneos. Eu preciso de pelo menos 2 pessoas para fazer os sons simultâneos. Eu posso ter 2 melodias para criar uma harmonia. Ou eu posso ter 2 notas para criar uma harmonia. Isso na dança, se o professor de música for falar isso na dança, que sentido isso vai fazer? Se a nota dó é a mesma do que o acorde dó, quando o que vai satisfazer para a gente, na verdade, é a energia que essa nota vai trazer, estando em uma nota, estando em um instrumento específico, e a energia que essa nota vai trazer estando em um acorde de um instrumento específico. Ou seja, o conceito técnico musical da harmonia não vai fazer sentido na dança, a não ser que você entenda que harmonia são sons simultâneos. Se você pensar que a dança A2 é A2, você vai ter uma pessoa segurando a base e a outra pessoa solando. E aí elas estão em harmonia. Você pode pensar na harmonia como harmonia musical, como harmonia do casal dançando. Você pode pensar na harmonia como harmonia do casal com a música. Enfim, então respondendo a pergunta do Johnny, alguém que não sabe dançar pode ensinar aula de musicalidade? Ensinar aula de música? Pode, ele pode ensinar aula de música, mas não vai fazer sentido muito para quem dança, porque isso vai acabar sendo só conceitos técnicos de dança. E aí vai cair naquele preconceito que a gente acaba achando que não é necessário estudar teoria musical para saber sobre musicalidade. E cara, isso é uma inverdade. Eu não vou dizer que é mentira, porque a gente tem excelentes dançarinos que nunca fizeram aula de teoria musical. Porém, estudaram dentro do conceito da teoria musical, sem saber, de forma empírica, de forma inconsciente. Mas eles estudaram sobre contagem, sobre o tempo, sobre dinâmica do movimento, e tudo isso faz parte técnica da música. Um exemplo para vocês, propriedades do som. A gente pode, isso é uma parte técnica da teoria musical e até mesmo da física. A gente tem a propriedade do som, duração. Isso é uma propriedade do som. A gente pode fazer a analogia da duração do som à duração do movimento. Eu posso ter 4 pulsos de duração do mesmo som, ou eu posso ter 4 sons tendo a mesma quantidade de pulso. Eu poderia ter um som, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês, essa flautinha aqui que eu comprei lá em Manaus. Eu poderia ter 2 tempos desse som, que seria um som prolongado, ou eu poderia ter 2 sons dentro de cada tempo. Eu teria a mesma quantidade de tempo. Então um dançarino, às vezes, ao escutar a música, ele consegue perceber isso. E aí ele consegue desenvolver. A pessoa que está dançando, ele consegue desenvolver. Só que isso está dentro da teoria musical. Só que ele está fazendo isso inconscientemente. Mas se você quiser dar aula, se você... Cara, é bom saber. É bom saber
Porque as perguntas vão chegar, elas acontecem, as pessoas vão ter dúvidas, aí você vai acabar cometendo os erros que eu cometi no passado e eu estou fazendo essa live para que você não cometa esse erro, tá bem? Então vamos lá, vamos seguir. Quinto erro, nomes complexos. Cara, nomes complexos e fórmulas de matemática. Eu cometi esse erro por dois motivos. Primeiro, porque eu tinha muito conceito da música. Então eu estudei música, eu tinha muito conceito da música que não fazia sentido na dança. E o segundo erro, eu estudei física. Para quem não sabe, eu fui aluno de física na Universidade Estadual do Maranhão e larguei tudo por causa da dança. Larguei a escola de música e larguei a física por causa da dança. Como um louco, apaixonado. Então eu tenho os dois problemas, nomes difíceis e fórmula matemática. Nisso eu errei muito. Como assim, Raul? Você chegar para o aluno e falar, cara, isso aqui está dentro da síncope musical. Porra, você vai ter que gastar meia hora explicando o que é síncope. Você podendo falar assim para ele, isso aqui não está no pulso, tá na parte fraca, não é no acento, é no contracento. Ou então, sabe, vamos fazer assim um treino aqui, ó. Você vai bater palma e no silêncio você faz um movimento. E você sai. Então isso você já está falando para ele trabalhar a síncope de forma inconsciente. O aluno também não precisa saber de toda a parte teórica que você sabe. Eu cometi esse erro, falando muito, que é o primeiro erro. Eu falei muito sobre teoria e não trouxe para a prática. Então, pô, viu? Muita gente está dizendo, eu já não ia entender. Agora, se você chega para alguém e falar assim, hoje teremos uma aula de polirritmia. A pessoa vai achar que é até ataque cardíaco, né? Mas você vai chegar, olha, hoje a gente vai fazer uma aula de polirritmia, um nome complexo, conceito, técnico e teórico. E aí você vai falar, o que é polirritmia? Você fazer ritmos diferentes em membros do corpo. Então, se você faz um ritmo nessa mão, você vai fazer um ritmo nessa outra mão. E a gente trabalha com polirritmia na dança. Então, é um conceito que faz sentido na aula de dança e é necessário o aluno saber e entender o que é polirritmia. Só que você não vai gastar uma hora inteira vomitando conceito técnico para a pessoa. Não faz sentido. Se você só falar, isso aí é um problema de polirritmia, a pessoa vai ficar, caralho, eu tô com um problema sério, eu vou procurar hoje um cardiologista porque senão eu não vou conseguir dançar, porque se eu tô com polirritmia, eu vou infartar, eu vou morrer, vai acontecer algum problema, eu vou cair duro no chão. Então, cara, polirritmia é uma coisa simples. Um exemplo de polirritmia, o peão do samba. Vamos lá, vamos pro samba agora, vamos depois passar pro zouk, passar pra lambada. O peão do samba, do bolero, peão, movimento peão, que é a arte de girar, giro. No movimento peão, a gente tem a polirritmia corporal, que é o ritmo corporal e o ritmo dos pés. A gente vai manter a base do ritmo dos pés e a gente vai ter um ritmo no corpo para definir o giro, tá? Então vamos lá. Eu posso ter um pulso para virar 360 graus. Então, eu tive a marcação perna direita e perna esquerda. Ou seja, na perna eu tô assim, ó. Só que no corpo eu tô assim, ó. Eu tô lento, porque eu tô girando lento, tá? Então são coisas completamente diferentes. Então a polirritmia é necessário para que você... Eu pensava que a música, ela era, na verdade, um conceito de um instrumento musical a dança, na verdade, fosse um instrumento musical na música. Eu pensava, minha dança é um instrumento musical. E esse conceito fez com que eu pensasse e melhorasse muito a minha musicalidade e a forma de ensinar a musicalidade para os meus alunos. Só que eu depois comecei a pensar, não, eu não danço em um instrumento só. Eu não faço uma coisa só, eu tenho a polirritmia na minha dança. Eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. O meu movimento de ginga é um, o meu quadril é um, o meu movimento da marcação dos pés é outro e o meu movimento corporal é outro. Então significa que eu não sou um instrumento, eu sou uma orquestra. Então esse é o conceito para vocês. Quando vocês entenderem que a dança
ela é uma orquestra e você é o maestro, vai fazer todo sentido para você. Você vai parar de buscar dançar no ritmo, vai parar de buscar a melodia. Você vai, olha, eu já estou dando a cereja do bolo aqui para vocês. Você vai começar a ter uma interpretação muito mais livre, cara. Cara, faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Faz sentido para vocês? Se tá fazendo sentido aí para vocês, vai colocando aí na live. Tá fazendo sentido? Top. Vai dizendo aonde tá virando a chave. Cara, eu acho que esse é o principal conceito que eu posso trazer para vocês hoje aqui sobre isso nessa live. Eu acho que a live já valeu a pena porque eu estou muito feliz de estar trazendo tudo isso para vocês. Eu vou ver aqui os comentários aqui da galera aqui. Se eu mandar uma letra ou outra aqui de vez em quando, desculpem aqui, é porque eu sabe que é verdade falar a linguagem que o outro vai entender, né? Pois é, tem que falar a linguagem do outro, que senão não vai fazer sentido. Vi um professor de Portugal explicando que para pegar o ritmo, a melhor maneira seria com movimentação de cabeça ou batida dos pés, ao invés de batida das mãos. E aí é uma didática dele, né? Isso não significa que é uma certeza e que vai funcionar dessa forma. É importante entender que cada pessoa, como eu falei, cada pessoa vai entender de uma forma. E você tem que estar preparado para explicar a mesma coisa de diversas formas diferentes. Então, pode ser que algumas pessoas vão entender mais com a cabeça ou mais com os pés. Algumas pessoas vão entender melhor falando. Você pode treinar, explicar o ritmo falando. Como assim, Raul? Mais um conceito de teoria musical. Ritmo e timbre. Mas vou entrar no ritmo. Duração de som. Vamos lá. Eu posso falar, oi, eu sou o Rauan. Como eu posso falar, oi, eu sou o Rauan. Você já trabalhou um ritmo diferente. E você pode fazer esse conceito simples dentro da aula e você vai falar assim, gente, hoje o que nós vamos trabalhar é interpretação. Eu vou colocar uma frase aqui, vou escrever uma frase e vocês vão dançar essa frase. Eles vão falar, cara, mas como assim eu vou dançar uma frase? Você escreve lá, leva um quadro e escreve, olá, bom dia para todos. Olá, bom dia para todas as pessoas, melhor, para não botar gênero aqui na palavra. Olá, bom dia para todas as pessoas desta sala. Então você vai chegar e deixar lá escrito e fala, eu quero que você seja musical nessa frase. Você vai ver pessoas fazendo olá, bom dia para todas as pessoas. Como você vai ter pessoas falando olá, bom dia para todas as pessoas. Então, cara, isso vai depender de diversas maneiras de você explicar a mesma coisa. Então, se faz sentido para vocês isso aí que eu tô falando, cara, de verdade, vão botando aqui, manda para os amigos de vocês, porque essa live aqui nunca aconteceu. Eu acho que eu nunca vi uma live assim, com coisas assim tão prontas e organizadas e falando sobre dança. E aí tem a parte triste, né? Essa live não vai ficar salva. Essa aqui não vai ficar salva, porque essa aula aqui é uma aula exclusiva para a galera do curso de musicalidade nota 10 que eu estou trazendo para vocês, tá? Vou mandar essa live para o canal do Telegram e ela vai ficar salva somente por alguns dias, para quem quiser assistir outras vezes. Então já manda aí para os amigos de vocês essa live aí, tá? Então, pois olá, boa noite a todos. Basicamente isso, cara. São conceitos assim que que eu tenho buscado. Outra questão, vamos lá do Johnny também. Para você, qual a diferença entre bailarino e dançarino? Certo. Isso aí foge um pouco do tema de musicalidade, mas respondendo o que eu penso sobre isso. Existe diferença se a gente pensar que o bailarino é aquele cara que estudou balé, vamos dizer assim. Porém, no nosso contexto da dança, bailarino e dançarino é aquele cara que se expressa através da música, seja ela de forma profissional ou não. Então, todo mundo que está dançando pode ser um bailarino ou um dançarino, vamos dizer assim. Só que como bailarino é uma palavra muito mais gourmetizada, parece muito que é algo voltado para quem estuda mais, para quem fez balé, que pode até ser, se a gente for buscar a etimologia da palavra, pode até ser.
mas na verdade tudo tá referente às pessoas que dançam. E ó, quem entrou na live aqui, ó, Sheila Santos, galera, amanhã tem uma aula incrível com a Sheila Santos. Na verdade é uma live que vai ser uma verdadeira aula. Se vocês estão achando essa live maneira, vocês precisam assistir a live de amanhã, porque a Sheila Santos é incrível, tem um trabalho incrível, e eu tô aqui já com o meu despertador ligado amanhã às 6 horas da manhã, que eu vou começar a me arrumar para essa live a partir das 7 horas da manhã, porque eu quero estar muito bem preparado para a nossa live de amanhã, porque eu quero fazer uma live à altura da nossa mestra Sheila Santos. Então, Johnny, basicamente é isso que eu penso sobre a nomenclatura bailarino e dançarino. Vai depender muito do contexto, vai depender muito do contexto que está acontecendo ali, né? E voltando para o tema aqui da live, gente, ainda bem que a live começou um pouco atrasada, né? Porque já está acabando e eu tenho muita coisa para falar aqui para vocês. A live sempre do Maratona Fala Comigo é às 19h15. Vai ser a semana inteira. Então, a agenda aqui, ó. Ontem eu tive o professor de música Bruna Grella. Hoje eu tive uma live extra com o Albi às 17h30, Albi da Kizomba, aquele famoso da Kizomba. Foi muito legal. Amanhã eu tenho outra live às 19h. Hoje, às 19h15, eu estou tendo essa mentoria. Amanhã eu vou ter a live ultra mega especial com a minha maestra Sheila Santos. Cara, você não pode perder essa live. Na sexta eu tenho a Rafa Citurião para falar sobre o corpo musical, aquela famosa da Anitta e tal. Trouxe ela para falar sobre musicalidade para vocês. Sábado eu tenho uma live especial com o Léo Fortes, falando sobre musicalidade na sola dos pés. Vamos falar sobre o corpo instrumentista, percussão corporal, como ele enxerga a música, como ele escuta a música, a interpretação dele dentro do trabalho dele. Vamos falar muito sobre isso. Domingo eu tenho uma live especial do Dia dos Pais às 12h15. E essa vai ser especial porque muda o horário. E vai ser uma live muito maneira de especial do Dia dos Pais. E na segunda eu tenho um resumo dessas lives todas, tá? Se não conseguir pegar todas as lives, não se preocupa que segunda vai ser a live. Vai ser a live. Então, e eu tenho um convidado mega especial, com uma surpresa top para vocês. Quinto erro comum nas aulas de musicalidade que eu cometi ou que eu vi ao participar. Quinto erro foram os nomes complexos e a matemática. Rauão, uma solução. Você apontou o erro, mas não deu uma solução. A solução é você entender do que se trata a contagem e explicar aquilo da melhor forma para a pessoa. Eu usei, por exemplo, uma metodologia que eu tenho criado que se chama café musical, que separa as palavras por sílabas, que é uma junção do método do Hernani Maleta com o método do Lucas Ciavata e com o método do Pozzoli, que é um método musical. Então eu juntei esses métodos e busquei o café musical, que é para falar sobre palavras que falam o tempo que a gente dança. Por exemplo, bolo, eu teria contra. Porque na dança a gente comete o erro de chamar tudo de tempo, tudo de contratempo, tudo de tempo contra. Uma outra forma de fugir dessa matemática, eu estou buscando com as letras, usando somente letra ou juntando número com letra. Então, dentro dos outros cursos que eu estou trazendo, principalmente no Musicalidade Nota 10, eu vou ter as vogais musicais. O que são as vogais musicais? Eu vou ter o A, que sempre vai ser o A, o começo do pulso, o E, que é depois do A, o I, o contrapulso, e o O depois do I. Como assim, Raul? Isso é para trabalhar movimentos rápidos na teoria musical, chamados de notas em semicolcheias. Mas, para vocês, como eu falei, isso seria difícil. Olha a diferença entre eu fazer A. Eu tenho 4 sons em 4 estalos, em 4 tempos. E agora eu vou ter aqui, ó, A, E, I, O. A, E, I, O, A, E, I, O. Eu tenho 4 letras em um estalo. O que isso significa? Que eu tenho 4 movimentos rápidos. E aqui eu tenho A, E, I, O. 4 movimentos lentos. Percebe? Eu tirei o nome complicado, tirei só a parte teórica, trouxe para a parte prática. Então eu estou fazendo tudo que eu disse que não era para cometer. Eu estou trazendo justamente soluções
para os erros que eu tenho falado para vocês. Então vamos para o sexto erro. Sexto erro, cara, esse é clássico. Esse é clássico, já vi demais acontecer. Desestimular a pessoa com comentários negativos. E às vezes não é por maldade. Comentário negativo. Em algum momento eu cheguei para vocês e disse assim: gente, musicalidade é um assunto muito complexo e espero que vocês entendam. Eu já trouxe aí uma objeção difícil de resolver. Outra, vai ser difícil para você entender, mas com o tempo você vai começando a se familiarizar. Cara, você acabou de assinar um atestado de incompetência para o teu aluno, cara. Não é assim que funciona. Eu cometi esse erro no passado, não quero que você passe por esse erro. Não cometa esse erro, não assine um atestado de incompetência para as pessoas que estão fazendo a sua aula. E principalmente, não se mostre como incompetente. Você é competente, eu confio, eu acredito em você. Isso cria crenças limitantes nas pessoas. Quem não sabe o que é crença limitante, é aquilo que nos limita, é uma crença que a gente acha que vai nos limitar para sempre. Um exemplo disso é a gente quando é criança, e homem principalmente, dança e o pai bate: ei menino, não faz isso porque é coisa de viado. Às vezes o cara cresce achando que a dança é algo ruim. Eu vou aproveitar que o Josué está aqui na live e vou falar uma das coisas negativas que a galera sempre planta na dança, que ele me fez pensar sobre isso. Cara, fulano dançou. Porra, você acabou de dizer que dançar é uma coisa ruim. Então, quando você começa a trazer isso inconscientemente, você está trazendo uma energia negativa para sua aula e fazendo com que o assunto a pessoa nunca aprenda. Você dizer para a pessoa, cara, musicalidade, você pode chegar para a pessoa e falar: olha, a musicalidade é um assunto que vai ser trabalhoso, mas que vocês vão conseguir aprender, porque não é um assunto difícil. Ele só vai te dar mais trabalho, tá? Então você acabou de dizer para a pessoa: olha, isso também eu já acho uma objeção. Você na verdade nem traz objeção. Você não traz, simplesmente não traz. Você, ao invés de trazer objeção, você fala: professor, eu quero ter uma musicalidade melhor. Nossa, eu gosto muito da forma como você interpreta a música. Mas se você quiser, a gente vai passar a fazer aulas específicas de musicalidade. Pronto, acabou. Você acabou de aumentar a autoestima da pessoa de forma positiva, fazendo com que ela acredite nela. E você acabou de dizer que vai trazer aulas especiais para algo que ela almeja. Porra, olha que legal isso. Olha que maneiro. Cara, então você simplesmente pode chegar para a pessoa e falar: musicalidade é um assunto transformador que vai fazer com que a dança de vocês pule de nível. É um outro patamar. Depois que você estudar musicalidade, você vai sentir a música diferente. Vai ser muito melhor. Você vai gostar muito mais do que você está fazendo. Então, cara, isso vai fazendo diferença na dança das pessoas. Vai fazendo muita diferença. A pessoa começa a instigar o desejo de aprender musicalidade. Começa a instigar o desejo. E por mais que seja trabalhoso, ela não está nem aí. Ela vai na vontade de aprender porque ela quer ser musical. Então, desperte o interesse. Não objeções, desperte interesse, não crie pontes, não muro. Eu acho que essa é a frase que pode resumir bem esse conceito aí do que eu trouxe. Então vamos lá, eu tenho aqui a última de hoje, tá? Eu tenho a última, de resto a gente vai só bater um papo. O último erro, e esse é um erro clássico. Eu vou falar ele sobre os dois. É um vice-versa. Erro clássico: falar só de música e não falar só de dança. Falar só de dança e não falar só de música. Cara, é um erro clássico. E aí entra na pergunta do Johnny ainda há pouco. Às vezes fazer aula de musicalidade com músico não vai te fazer sentido. Nenhum. Porque ele não entende do universo da dança. Assim como fazer musicalidade às vezes com um dançarino, só dançarino, dançarina, professor de dança, não vai fazer sentido nenhum, porque ele não entende sobre o universo musical. Então, gente, meu tempo está acabando, tenho 26 segundos.
Essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm dúvidas, mandem aqui para mim no direct, tá? E eu vou mandar essa live lá pro canal do Telegram. Espero que vocês estejam lá. O link tá na bio. E amanhã tem a live da Sheila Santos. Beijos, a live foi muito produtiva. Falei tanto que tá acabando. Tchau!